Mas é muito engraçado como muitas vezes o futuro, assim como o passado, pode nos fazer ficar estagnados. Porque nós não fomos feitos para viver no passado. A Bíblia diz que Deus ele esqueceu os nossos pecados, que Deus ele passou uma régua no nosso passado e isso ficou lá atrás. A cruz de Cristo eliminou toda a nossa dívida, toda a nossa iniquidade e a nossa transgressão. Então, a gente não pode viver pelo passado. Mas também viver pelo futuro pode ser muito prejudicial. Porque nós vemos muitas pessoas que focam somente naquele dia, né? Um dia isso vai acontecer na minha vida. Tal dia, né, daqui a alguns anos eu vou estar vivendo, né? Então, hoje a gente está passando por isso no Brasil, mas talvez daqui a alguns anos o negócio vai melhorar. E quando a gente vive nessa ilusão do futuro, muitas vezes nós nos esquecemos de viver o presente. E o que eu gostaria de falar nessa manhã é que hoje, aquilo que nós estamos vivendo, independente se é algo bom ou ruim, tem um grau de importância gigantesco para Deus. Deus quer que nós vivamos uma vida abundante hoje. O nosso presente tem que ser uma vida abundante. Isso não é apenas para o futuro, daqui 5, 10 anos, mas é para hoje. O que eu estou tentando dizer, independente do nosso sofrimento, independente daquilo que nós estamos passando hoje, talvez uma falta de compreensão, né, do que está acontecendo no nosso tempo, independente disso, nós precisamos estar vivendo plenamente o nosso presente. E aqui em Isaías capítulo 57, versículo 14, diz assim: Então o Eterno exclamará, aterrai, aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Porquanto, assim afirma do alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Gente, esses dois versículos para mim são fenomenais e eles trazem uma aplicação muito forte no Novo Testamento, né? Como nós vemos aqui, primeiro versículo, eu vejo que é muito interessante que nós temos passado hoje, dentro de todas essas promessas, né, destes sonhos que existem para o futuro, nós precisamos então passar pelo processo de plantação, de plantar estes sonhos, de gerar estes sonhos, de engravidar esses sonhos. Muitos aqui foram engravidados no seu interior, né, na sua alma, no seu espírito, com sonhos e promessas de Deus. Muitos aqui receberam coisas assim que transcendem o natural. Muitos de nós recebemos isso da parte de Deus. Só que nós precisamos entender que assim como numa gravidez, existe um processo de tempo, de maturação para aquilo que nós recebemos. Eu estava lembrando sobre a nossa gravidez quando a gente estava vindo aqui, a Paula leu um post no Instagram e eu me lembrei disso, né? E o nosso parto, o da Esther, o segundo, né, o parto da Esther, a Paula teve de parto normal. O primeiro ela tentou, não conseguiu, né, por causa que deu um problema. Não vou ficar explicando, mas né, deu um problema lá. Mas o segundo parto, a gente conseguiu fazer parto normal. E era o sonho da Paula fazer parto normal. Ela já tinha falado várias vezes comigo, ela estava pesquisando, estava lendo sobre isso, estava conversando, né, com as mulheres da igreja para saber das opiniões. E ela gerou aquele sonho, né, aquela expectativa de ter a criança por parto normal. E eu lembro de algumas vezes, né, a gente conversando e ela meio insegura, falando, nossa, eu não sei como que vai ser. Algumas pessoas dizem que dói muito, que é muito difícil, não, que é difícil resistir e tal. Mas, eu quero que você me ajude no parto. Você não pode me deixar desistir, né, de ter o parto normal. E, gente, foi uma das experiências mais surreais da minha vida. Olha, sério, foi uma coisa assim, eu só tenho 30 anos de idade, mas de toda a minha vida, eu acho que foi uma das experiências mais únicas, singulares, e extremamente desafiadoras para viver, porque eu participei de todo o parto, estava com ela todos os momentos, né, segurando, claro que eu não estava, né, ali tirando o bebê, então não passei pela dor, mas eu estava junto com ela, então
obviamente não sentia dor, mas estava ali sofrendo junto, né? E é muito engraçado quando na gravidez, você passa pela gravidez, e quando essa semente é plantada dentro de você, você começa a ter sonhos sobre como vai ser o seu filho, sobre qual nome você vai colocar, sobre que cor você vai pintar o quarto, sobre como que vai ser a personalidade do seu filho, os momentos que você vai ter junto na praia, isso e aquilo. E existem muitos sonhos. Existe uma parte da gravidez que é maravilhosa. Principalmente nesse início, quando se descobre, é algo fenomenal, você fica alegre, existe alegria na família, um novo ânimo é trazido. Agora, no decorrente deste processo, existem muitos desafios que principalmente a mulher vai enfrentando, mas o casal também vai enfrentando, né? E de ajustes e de mudanças de hormônio, né? E mudanças de comportamento até mesmo. E o casal vai se ajustando, a mulher vai se ajustando. Agora, o momento do parto, se for um parto normal, né? É um dos momentos mais doloridos, mais difíceis, porque existe muita dor envolvida. Tem sangue envolvido, tem dor envolvida, né? Tem grito envolvido, tem berro envolvido, tem loucura envolvida, tudo está envolvido ali naquele momento. E eu lembro do nosso parto, gente, como foi engraçado, que assim, tinha momentos, né? Que a gente já estava, eu nem sei quantas horas que a gente ficou ali na maternidade. Quantas? 12 horas a gente ficou ali na maternidade, né, para ter a Esther, desde que a bolsa rompeu, mas é muito engraçado a diferença do início dessas 12 horas. Então, quando a bolsa rompe, é aquela alegria, tipo, a bolsa rompeu e tal, a mulher nem sente dor, né, só rompeu a bolsa, tem uma contraçãozinha, mas não é aquela coisa muito forte, e é uma alegria, você liga para as pessoas, você faz um post, né, no Instagram, você celebra aquele momento. E é algo muito feliz, é algo muito gostoso. Você já pega as malas, vai para o hospital, né, e tal, lá para a clínica, e você tem aquela expectativa em ver o seu filho. Então esse é um momento de muita alegria. Só que durante esse processo do parto, o negócio começa a complicar. Aquela alegria já começa, parece que aquele sorriso no rosto já não está mais lá, né? Você vê lágrimas, você vê choro, você vê desespero. E eu lembro, né, do nosso parto, como tinha... Eu nem lembro que horas que era, talvez eu acho que era na 3ª hora, né? Já estava achando que já ia vir. E a gente estava lá, faz força, agora vai. Não, nada a ver. Nem está no começo ainda, né? Só está sentindo algumas dores. Aí o médico falou, não, ainda tem muito para dilatar. Nossa, já estava achando que ia ser agora, né? E aquela expectativa que você não sabe muito o que vai acontecer, mas é muito engraçado como, né, lembrando da minha esposa, como ela lidou com o sofrimento naquele momento. Porque tem um momento do parto normal que é muita dor, é tanto sangue, né? É tanto agacha, levanta. Gente, assim, ó, eu fiquei dolorido só de ter que ficar segurando ela. Imagina ela, né? Às vezes tinha que fazer umas posições assim e tal, e ficar segurando. Eu lembro que assim, meu braço estava queimando. Nenhum crossfit me queimou tanto como o parto normal, assim, minha coxa, gente. Eu falei, não, eu vou resistir. E eu estava, tipo, super cansado, né? Eu, com vontade de dormir. Foi madrugada, né? Vontade de encostar e de dormir. Mas assim, aquele sofrimento. E eu me lembro, né, de um determinado momento em que a Paula ela começou a falar, eu não aguento mais. Eu olhava para ela, gente, sério, e eu ficava... E ela não via, mas eu estava desesperado. Né? Eu estava assim, não, vai amor, mas eu estava literalmente desesperado, porque você vê a sua esposa sofrer, né? Ela está chorando ali, gritando e tal, e doendo, uma dor. E assim, a Paula é muito engraçado, porque ela resiste muito à dor. Né? A gente só está 4 anos casado, mas ela resiste muito à dor. Ela não é uma pessoa de ficar reclamando, ela não é uma pessoa de ficar se queixando. Se ela reclama, assim, é um nível de dor muito alto, né? E para ela estar chorando de dor, eu sabia que era uma coisa muito forte. E é muito engraçado como nesse momento do parto, ela quis desistir. Né? A Paula virou para mim e falou assim, amor, eu acho que vamos fazer cesárea, não consigo mais, não dá mais. Depois de não sei quantas horas, já tinha passado 8 horas talvez, e a gente estava lá embaixo, né, naquele lugar onde ganha, né, no centro cirúrgico, e ela estava...
E ela estava desistindo. Ela queria desistir. E eu me lembro que eu virei para ela no momento e eu falei assim: amor, você lembra para mim que você falou que não era para eu te ajudar, que não era para você desistir? Você não quer desistir. Você não quer parar o parto normal. Você acha que você quer por causa do sofrimento que você está tendo, por causa da dor que você está tendo. Mas o seu sonho sempre foi ter parto normal. Você lembra que você falou isso para mim? Daí ela falou: não, é verdade, vamos continuar. E, gente, isso foi algumas vezes, né? Em alguns momentos ela falou: eu quero desistir, eu quero desistir. E eu estava refletindo sobre isso nesse momento, que o sofrimento e a dor nas nossas vidas tem um poder tão grande que pode nos fazer desistir dos maiores sonhos de Deus para nós. O sofrimento e a dor, quando você está passando, e ninguém entende, às vezes nem o seu próprio cônjuge entende o sofrimento que você está passando, internamente na sua alma, mediante as circunstâncias e preocupações e ansiedades da vida, a nossa tendência é querer desistir. E nós precisamos entender que se nós não estamos no corpo de Cristo, é muito fácil a gente desistir. O corpo de Cristo, ele não está ali apenas para ser uma pintura bonita. Mas a igreja, ela foi desenhada, ela foi esculpida pelas mãos do Criador. E por igreja eu não estou falando organização religiosa ou um prédio. Eu estou falando pessoas, homens e mulheres que vivem Cristo. A igreja, a noiva de Cristo, a família de Deus, ela foi esculpida para que nós pudéssemos passar por essa vida, para que nós pudéssemos acessar o caminho. E aqui em Isaías 57 fala: aterrai, aterrai, abri caminho, preparai o caminho. Sabe, queridos, o que eu tenho entendido nesses dias é que existe um objetivo, existe um alvo que nós estamos seguindo como nação brasileira, como igreja. Existe um alvo que Deus tem para a sua vida, de promessas, de sonhos. Existe um lugar que Deus está nos levando. Mas para a gente chegar neste lugar, nós precisamos abrir o caminho, nós precisamos acessar o caminho. A Bíblia diz que o único caminho ao Pai é o Senhor Jesus Cristo, é Jesus. Sim, Ele é o caminho, a porta está aberta, o caminho está aberto, existe graça, sim, existe tudo isso, nós sabemos. Mas nós precisamos entender que é momento de nós como igreja, como cristãos, nos levantarmos com um posicionamento em fé, exercendo a nossa fé e o nosso trabalho, exercendo a nossa intenção, ser intencionais em abrir caminho para Jesus. É tempo de nós abrirmos caminho para Jesus. Se o nosso alvo é Cristo, esse alvo nós só chegaremos nesse alvo se nós formos intencionais. Veja bem, eu não estou pregando contra a graça, eu não estou dizendo que é pelo esforço humano, eu não estou dizendo que é pelas obras, mas eu sim estou dizendo que a porta já está aberta, o caminho já está aberto, a graça está para todos os seres humanos, mas aqueles que vivem o caminho são aqueles que são intencionais em declarar a sua fé, em se posicionar em fé e enfrentar os seus medos, enfrentar o seu sofrimento, enfrentar a sua dor. É um tempo de sofrimento e dor? É um tempo de desilusão na nossa nação? Sim. É um tempo onde não existem respostas para questionamentos plausíveis? Totalmente. Mas não é por causa disso que nós desistiremos de viver os sonhos de Deus para nós. Isso não vai nos parar. E olha o que diz aqui no versículo 15. Deus dizendo: eu habito num lugar alto, num lugar majestoso. Pensa, queridos, Deus é um Deus supremo, um ser supremo. E Ele diz: eu habito num lugar majestoso no universo, mas, contudo, estou presente com o contrito de coração. Estou presente posso proporcionar um novo ânimo ao quebrantado, ao alento de coração. Eu dou alento. Sabe, queridos, a palavra alento, ela fala sobre um fôlego.
É muito engraçado que Deus está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu sou um ser altíssimo, eu sou todo poderoso, eu sou alguém muito maior do que a sua mente pode compreender, mas eu escolhi habitar em você. Eu decidi, na minha infinita graça, misericórdia e bondade, habitar no seu coração. Você tem noção do que é o nosso Deus escolher a nossa vida como templo para habitar? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E Deus escolheu habitar no contrito de coração. Ao coração arrependido, um novo alento. Ao coração quebrantado, um novo ânimo. O segredo não é se fazer forte. O segredo não é se fazer todo conhecedor da verdade e passar pelo sofrimento encarando o sofrimento na cara e na coragem. Mas o segredo é, em meio ao sofrimento e à dor, em meio à falta de entendimento das coisas, através do meu coração quebrantado, eu confio no Senhor. Através do espírito contrito, do coração contrito, eu me jogo nos braços do Pai. Abre comigo lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, o versículo 16, traz uma passagem muito interessante. Eu quero ler essa passagem, eu sei que ela é um pouco extensa. Hebreus, capítulo 10, versículo 16, diz assim: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Deus literalmente está falando aqui, sabe o quê? Aqui já tinha a tatuagem na alma. Deus está falando, eu estou tatuando o seu coração. É isso que Deus está falando. Ele está inscrevendo, sabe o que é inscrever? É você... eu tinha pegado a definição, agora eu esqueci, mas é como se você marcasse com símbolos, com marcas, e você marca, é uma marca profunda, você inscreve. O que Deus está dizendo aqui, eu inscreverei no seu coração a minha lei, eu inscreverei na sua mente, igreja, a minha lei. E olha que interessante, queridos, no Antigo Testamento, o salmista dizia: Deus, guardei em meu coração a tua lei para não pecar contra ti. E é muito engraçado essa perspectiva que havia antes da graça de Deus, quando nós tínhamos que acessar a lei, trazer a lei para que a gente não pecasse. E agora nesse momento Deus está dizendo: não, eu inscrevo a minha lei no teu coração, eu inscrevo a minha lei na tua mente, porque eu sei que é a minha lei que não permitirá, ou que, melhor, frutificará em boas obras, frutificará em um comportamento cristão. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a lei de Deus, os princípios de Deus, revelam apenas a graça de Deus. E tendo essa lei inscrita dentro de nós, será o segredo para que a gente não se desvie do caminho. Agora, quantos aqui já levaram Quantos lembram daquela novela Rei do Gado? Né? E eu lembro que tinha aquele marcador de gado, né? No final fazia um... Daí pá! E daí marcava no final, na entrada da novela. Eu só assistia a entrada da novela, porque a novela nunca me deixaram assistir, né? Mas a entrada da novela, às vezes a gente assistia ele depois do jornal, né? Passava o jornal e daí... Pá! E eu lembro daquela marca que marcava a bunda do boi, né? Com aquele ferro bem quente. E faz aquela marca do dono. Não sei quantos aqui já fizeram uma tatuagem. Mas para você ter algo inscrito em você, marcado em você, na sua própria pele, isso dói. Isso sangra. Pensa agora o negócio do Rei do Gado marcando você. Né? É isso que Deus faz conosco. Porque sermos marcados pela lei de Deus não é fácil. Isso confronta a nossa justiça própria. A verdade de Deus confronta a nossa justiça. A verdade de Deus confronta os nossos valores.
A verdade de Deus confronta tudo aquilo que nós criamos com as mãos humanas, toda aquela figura, né, de homem valente que eu criei. A verdade de Deus vai lá e pá. E quando a lei de Deus faz isso, ela traz quebrantamento. Quando a lei de Deus encontra lugar no teu interior, encontra quebrantamento. Então, queridos, não seja superficial quando se trata das verdades de Deus. Porque ter as verdades de Deus inscritas no seu interior fala sobre uma ação de fé de você fazer isso aqui, ó. Pode marcar, Deus. Porque enquanto você não tirar a roupa, a tatuagem não pode ser feita. Faz sentido? Enquanto você continuar com as suas próprias vestes de justiça, enquanto as suas vestes foram vestes de orgulho, de presunção, o Senhor nunca conseguirá marcar o seu interior com a verdade. Porque Tiago 4,6 nos diz que Deus ele concede graça ao humilde, mas ele se opõe ao orgulhoso. Então, na verdade, Deus resiste ao orgulhoso. Então não é que Deus está resistindo você, ele está dizendo assim, não, eu não quero amar o Viola, ele não merece meu amor, não quero amar a Jocelyn, não merece meu amor. Não é isso que Deus está dizendo. Mas é inevitável que Deus resista ao orgulho, é inevitável. Se você está praticando orgulho, é inevitável que você não receba a graça de Deus. Eu quero até parafrasear melhor. É inevitável que você não compreenda, porque não quer dizer que a graça não esteja se revelando. É você que não está compreendendo, porque o teu orgulho te impede de compreender. A tua presunção te impede de enxergar. Porque a tua presunção, ela funciona como vendas que cegam os teus olhos de perceber a bondade de Deus. Então vamos continuar aqui, que eu já viajei. Eu quero ler, na verdade, bastante dessa passagem, então vamos lá. Então, conclui: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou, por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantemos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel, e consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Presta atenção nesse versículo 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Queridos, e essa passagem, ela me traz tanta esperança, em primeiro lugar, porque diz que Deus, Ele se esqueceu dos nossos pecados, e a pergunta é, se Deus se esqueceu do seu passado, por que você continua se lembrando dele? Se Deus se esqueceu da sua iniquidade, do seu pecado, da sua transgressão, por que você ainda se define pelo seu pecado? O seu pecado não te define, os seus erros não te definem, quem te define é o Senhor. Mas para que você tenha essa certeza da graça de Deus, o seu coração precisa ser um coração sincero. Você precisa se achegar ao trono de misericórdia com sinceridade, com exposição. E quando está dizendo aqui, olha o que diz aqui, queridos, que Ele fez um novo caminho. Existe um novo caminho, o acesso está aberto. Deus está chamando a igreja para abrir esse acesso. Aterrai, aterrai. Levantai a portas as vossas cabeças, abri, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Salmos 24.
Queridos, o que Deus está nos dizendo é: o caminho já está à sua frente, agora basta você acessar este caminho. E queridos, acessar o caminho, acessar Jesus, não é tarefa fácil. Porque acessar Jesus requer negar-se a si mesmo. Acessar Jesus significa, com sinceridade de coração, sendo contrito, sendo quebrantado, você abrir espaço para que a verdade de Deus seja inserida no seu interior. Isso mexe com as nossas estruturas. Não precisa levantar a sua mão, mas quantos aqui estão mexidos na sua estrutura por causa desses últimos meses? Parece que Deus está mexendo com a nossa estrutura. Parece que o Espírito Santo está fazendo um trabalho de transformação de mente. O pastor Paulo tem ministrado muito aqui na igreja sobre isso. Transformação de mente. Agora, queridos, essa transformação não é fácil. Não é algo fácil de se aceitar, porque dói. Agora, continuando nesse texto, ele diz: o vivo e novo caminho que ele descortinou. O véu foi rasgado. Queridos, no Antigo Testamento, não sei quantos de vocês conhecem, mas tinha o tabernáculo. O tabernáculo, ele era o local de adoração a Deus. Ele era o local onde o povo de Israel buscava expiar os seus pecados, buscava o perdão dos seus pecados. E havia um ritual que era o dia da expiação, que acontecia uma vez por ano. Gente, olha que coisa, uma vez por ano acontecia esse ritual de expiação. Então, o sumo sacerdote, ele entrava no tabernáculo, e daí, o que ele fazia? Ele pegava brasas do incenso, brasas do altar de sacrifício, pegava essas brasas, ia lá, pegava um pouco de pó de incenso, e entrava no Santo dos Santos. Para você entrar no Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança estava, havia um véu que cobria. Um véu azul, roxo, púrpura e carmesim, bordado com figuras de querubins. Imagina que lindo que era esse véu. E esse véu cobria, então, a entrada que separava o Santo dos Santos. Então, a presença de Deus ela era tão forte ali, que se uma pessoa tentasse entrar, que não fosse o sumo sacerdote purificado, com todos os rituais que deveria ser feito, ele morreria na presença de Deus. Então, esse sumo sacerdote, ele entrava com essas brasas, com esse incenso, e ao adentrar nessa cortina, ele acendia esse incenso com essas brasas, para que houvesse uma fumaça, naquele lugar, para que houvesse uma fumaça de incenso que tomava aquele lugar, aquela presença, aquela oferta ao Senhor. E daí ele aspergia, pegava o sangue do sacrifício na ponta dos seus dedos, e na ponta dos seus dedos ele nem sei como que chama isso, mas ele chacoalhava os seus dedos, a sua mão, e aspergia o sangue sobre o propiciatório. Aspergia sobre o propiciatório a tampa da Arca da Aliança. E queridos, esse ritual, ele era feito para que o perdão de Deus fosse liberado. Melhor dizendo, para que a ira de Deus fosse satisfeita. E a misericórdia de Deus fosse derramada sobre o povo de Israel. E todos os seus pecados fossem perdoados. Agora, o que a Bíblia está nos dizendo aqui em Hebreus, queridos, é que o véu que havia separando o Santo dos Santos, a presença de Deus, do povo de Deus, já não existe mais, o véu foi rasgado. E aqui em Hebreus nos diz que o véu, sabe o que é o véu? O véu é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que o corpo de Cristo ele foi rasgado. E a Bíblia diz que o véu é a representação do corpo de Cristo. Versículo 20, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, o seu próprio corpo. Olha que coisa, que nós podemos entender que o próprio corpo de Cristo pode ser um véu.
Sabia que a igreja pode ser um véu para as pessoas? Sabia que você pode ser um véu de impedir as pessoas de chegarem até a presença de Deus? Sabe o que está dizendo esse versículo aqui em Hebreus, queridos? Que a nossa postura como igreja nunca deveria ser essa. Mas se o véu foi rasgado, a nossa postura tem que ser rasgada. O nosso coração tem que ser um coração quebrantado. Agora, quando a primeira atitude nossa é levantar com pedras e canhões voltados para as próprias pessoas que são o corpo de Cristo, que corpo é esse? Eu não sei quantos de vocês conhecem sobre teologia, mas tem algo chamado Pátio dos Gentios. Paulo, apóstolo, grande apóstolo Paulo, ele se levanta com um grande sonho e chamado da parte de Deus, que era de trazer a palavra, trazer o evangelho para os gentios, fazer os gentios conhecedores do Messias. E Deus, ele foi muito claro trazendo esse sonho para Paulo. E num determinado momento, Paulo ele vai para Jerusalém, e Paulo ele começa a pregar, ele começa a pregar o evangelho e tudo, e isso começa a incomodar as pessoas, mas até então estava tudo certo. Daí Paulo resolve prestar culto dentro do templo de Jerusalém. E dentro do templo de Jerusalém, queridos, aqui a gente já está falando de pós-Cristo, pós-Jesus, pós-Pentecostes, pós-revolução do cristianismo, igrejas gigantescas de 3, 5 mil pessoas, o evangelho de Cristo sendo espalhado, e ainda tinha uma coisa chamada Pátio dos Gentios. Sabe o que era o Pátio dos Gentios? No templo de Jerusalém. Vamos usar isso de uma analogia, tá? Então o templo representa a igreja de hoje, naquela época. Então o templo de Jerusalém, no templo de Jerusalém havia um pátio para os gentios e um pátio para os judeus. E havia um muro de separação, que separava os gentios dos judeus. Porque os judeus ainda consideravam os gentios como impuros. Os judeus eram aqueles que eram povo de Deus, povo de Israel, povo por herança, por DNA, por sangue. Abraão, Isaac, Jacó, os familiares, rei Davi, essa geração. Os gentios são todos os povos que não eram do povo de Deus. E o que acontece é que Paulo ele começa a pregar o evangelho para os gentios. E nesse episódio em Jerusalém, está em Atos, eu só não me lembro agora a referência, que eu lembrei disso agora, veio na minha cabeça, mas que eu li essa semana. Mas Paulo, ele traz um gentil com ele para adorar. Só que, gente, Paulo, ele cumpriu todos os rituais que os judeus demandavam, todos, para poder entrar no templo e fazer adoração. Só que mesmo assim, os próprios judeus, ou seja, os próprios cristãos daquela época, que eram judeus cristãos, colocaram Paulo na prisão. E acusaram ele de profanar a igreja. Paulo, você está profanando a igreja. Você está trazendo aqui um gentil. Você está trazendo aqui dentro uma pessoa impura. Essa pessoa não merece, ela deveria ficar no pátio dos gentios. Olha que interessante, Jaque. O véu foi rasgado na cruz, e depois do véu ter sido rasgado, a igreja ainda vai lá e levanta um muro de separação. E Deus falou muito comigo sobre isso. Porque nós estamos vivendo na era do véu rasgado, mas as nossas atitudes e o nosso coração não refletem um véu rasgado. Existe um muro ainda de separação. Só que sabe qual que é o problema desse muro? Se nós continuarmos a viver com esse muro de separação, nós nunca chegaremos ao pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque a única forma de nós fazermos isso é através da unidade do corpo de Cristo. É através da unidade de fé, de conhecimento de Cristo.
Quero que você abra comigo em Efésios 2, para que eu possa complementar isso que eu estou falando aqui. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 11. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante ao sangue de Cristo. Portanto, Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo fez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual Ele destruiu toda a irreconciliabilidade, nem sei falar essa palavra, irreconciliabilidade. E vindo Ele, proclamou a paz para vós, que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. O que eu quero dizer nessa manhã, eu não sei você, mas não tem mais como voltar para trás. Esses dias eu estava fazendo uma oração para Deus, eu estava orando, eu estava dizendo assim: Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Deus, se eu pudesse mudar o passado, eu mudaria. Deus, se eu pudesse retirar algumas palavras que eu falei, se eu pudesse mudar algumas coisas que eu fiz, eu mudaria. Mas daí o Espírito veio de uma forma muito suave e ministrou ao meu coração dizendo: Gabriel, o que eu quero de você não é remorso. O que eu quero de você não é um arrependimento falso. Porque o passado já era. O que foi já está para trás. O que eu quero neste momento é o teu coração contrito. O teu coração arrependido. Você errou. Você falou, você fez. Você acha que o que você está vivendo hoje é por causa das escolhas que você fez? Tudo bem. Mas eu não sou o Deus Todo-Poderoso que pode mudar todas as coisas. Eu não sou o Deus que te tirou das suas iniquidades e transgressões das trevas e te transportou para o reino da luz. O que é para mim a sua situação financeira? O que é para mim as suas dúvidas? O que é para mim os seus questionamentos? O que é para mim o seu sofrimento e as suas dificuldades? Sabe, queridos, nós precisamos nos lembrar do Deus que nós temos. Nós precisamos nos lembrar de quem Ele é. Porque no momento que o bebê está quase saindo, tem um momento, não é? As mulheres que fizeram parto normal, tem um momento que o bebê está saindo, né? Que, gente, a cabeça já apareceu ali embaixo. Não dá mais para voltar atrás. Me desculpa, mas não dá mais para voltar atrás. Me desculpa, mãe, não dá mais. Você não está mais aguentando, você está com muito sofrimento. Tudo bem, mas deixa eu te falar uma coisa. Não dá mais para voltar atrás. Porque uma vez que você viu a luz, uma vez que você enxergou a graça de Deus, uma vez que você enxergou as promessas, os sonhos, e você acessou o caminho vivo, não dá mais para construir um muro de separação. Como que é o nome lá do negócio que rompe? Não é...
Não rompe a bolsa, né, que rompe. Tampão. Obrigado, Flavinha. Uma vez que rompe, rompeu. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tentar segurar um bebê depois que já estourou a bolsa e rompeu o negócio, o tampão, o que vai acontecer? Vai acontecer morte. Primeiramente vai acontecer morte do seu filho. Em segundo lugar, eu nem sei, tá, o que eu estou falando, talvez não aconteça. Mas se ficar lá dentro, pode acontecer a morte da mãe. Pode acontecer a morte dos dois. Você não tem nenhum nem outro. Morre os dois. O que eu estou tentando dizer hoje aqui é que nós estamos a ponto de viver um rompimento nas nossas vidas. Existe um romper de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Os sonhos, as promessas, elas já foram dadas. Existe um romper. Nós ainda não vivemos o romper. Eu achava que ia ser nessa conferência, mas não foi. Claramente não foi. Por que não foi nessa conferência? Porque é evidente que o muro ainda está muito alto. É evidente. Essa conferência ela serviu mais para deixar mais pesado aquilo que já estava. Essa conferência ela serviu para aumentar o sofrimento que nós já estávamos sentindo. Sabe o que foi essa conferência? Foi a gente não receber injeçãozinha para tirar a dor da grávida, né? Qual que é o nome da injeção lá? Epidural, sei lá o nome. Sabe aquela injeção? Ah, dá injeção, médico, tá doendo muito. Só que tem uma hora que o médico fala assim, ó, minha filha, se você tomar a injeção agora, o processo vai demorar ainda mais, não é, Paula? Falaram isso lá, eu lembro disso. O médico virou e falou assim, ó, eu posso até te dar injeção, só que você já ficou 10 horas aqui nessa cama fazendo para o bebê nascer. Se você tomar a injeção agora, você pode prolongar o tempo para o seu bebê nascer. Você vai dormir, não é? Você vai dormir, é isso, não é? A evolução da dilatação, né? Então assim, ó, se você tomar essa injeção, você só vai retardar o processo. Gente, olha que coisa. Hoje nós estamos nos deparando com cristãos, com evangélicos que estão escolhendo uma injeção. Ao invés de enfrentar o seu medo, ao invés de enfrentar os seus demônios, ao invés de enfrentar o seu sofrimento. E eu usei essa palavra demônios que é muito forte, porque existem muitos de nós que precisamos sim enfrentar os principados e as potestades. Chega disso dominar a nossa família, chega disso dominar a nossa casa, chega disso dominar a nossa igreja e a nossa nação. Deixa eu te falar uma coisa, sim, você está sofrendo, existe opressão maligna, então enfrenta a opressão maligna, porque o teu lugar não é de cauda, o teu lugar é de cabeça. O teu lugar não é fugindo, o teu lugar é perseguindo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é as portas do teu coração que vão ficar aguentando os ataques de Satanás, não é isso. É as portas do inferno que não prevalecerão. Então quem que tem que atacar? Eu vou chegar já com voadora. Já vou destruir. Mas o que é isso? Aterrai, aterrai. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, que abram-se os portais eternos. O acesso para o caminho precisa partir da igreja. O acesso para os sonhos e as promessas fazem parte de uma ação de fé. Porque quando o bebê já está para nascer, não tem mais como voltar para trás. Se você está aqui nessa manhã, eu quero te falar uma coisa. Não tem mais como você voltar para trás. Porque se você tomar uma injeção, ela vai resolver por um tempo. Sabe o que é uma injeção? Pecado. Você pode voltar para o pecado, mas ele não vai te satisfazer, porque uma vez que você já encontrou a graça de Deus e a presença, não te satisfaz mais. Sabe, daí agora esse sofrimento que a gente está passando, você pode falar assim, ah não, eu preciso de uma anestesia. E daí você acha que o teu pecado pode tirar o teu sofrimento e a tua dor, só que é só por um tempo. Depois volta tudo. Você acha que você pode tomar essa injeção, e isso talvez seja em você, eu quero sair da minha célula também, não aguento mais o meu líder, porque só...
ele só está me confrontando, quero ir para outro lugar. Só que isso é apenas uma injeção, porque você está deixando de enfrentar a realidade de você mesmo, e você está tentando anestesiar algo que não tem que ser anestesiado. Eu estou te falando isso do fundo do meu coração. Dói, o sofrer por Cristo dói, mas não existe nada na vida que vale mais a pena do que isso. E a Paula falou isso para mim: uma vez que você vê o seu bebê, você nem se lembra mais da dor de parto. Sabe, hoje a Paula, ela tem lembranças, ela tem, só que não de uma forma traumática. Não de uma forma traumática, porque quando você olha para o seu filho e você vê ali o fruto daquilo que veio, da sua dor e do seu sofrimento, é muito melhor do que se você tivesse abortado, do que se você tivesse dito assim: ah não, tira esse bebê daqui, eu não quero sofrer. Ah não, tira de mim isso. Quero terminar com isso. João 16, que foi a minha esposa que me deu esse versículo agora, antes de eu subir aqui. João 16, versículo 20. Se você tem a sua Bíblia, abra esse versículo, e se você puder, talvez dar uma grifada nele, queridos, porque isso é eu não sei se você está vivendo isso, sabe? Pode ser só eu que estou vivendo isso, mas eu acho que não, eu acho que todos nós estamos vivendo isso, porque isso é Brasil. Isso é Brasil, isso não tem a ver com Floripa, isso não tem a ver com a tua empresa, com o teu trabalho, isso é Brasil. Nós estamos vivendo esse tempo. E olha o que diz João capítulo 16, versículo 20. Em verdade eu vos afirmo, que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é um momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo, e então muito vos alegrareis, e mais ninguém tirará a vossa alegria. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedires ao meu Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o caminho. Jesus é o teu caminho. Não existe outra opção. Não existe outra possibilidade. Não existe. Só Jesus. Só Jesus. Jesus é a resposta. Jesus é o início. Jesus é o final. Jesus é o alfa. Jesus é o ômega. Jesus é tudo. Acima do bebê que está para nascer está Jesus. Nós não podemos nos esquecer disso. Acima dos nossos sonhos, acima das promessas que foram liberadas, está Jesus. E nada roubará o seu lugar. Nada roubará o seu lugar. O Senhor está falando nessa manhã de uma forma muito profunda. Eu quero te encorajar nessa manhã.
Deus, eu encorajo meus irmãos e minhas irmãs nessa manhã. Eu te peço, Deus, sobre os questionamentos que cada um aqui tem feito a Ti. Te peço, Deus, por aqueles que têm tido a sua vida financeira ceifada. Deus, eu te peço por aquelas famílias que têm até mesmo tirado seus filhos da escola por falta de dinheiro. Deus, eu tenho orado neste momento, quero orar neste momento, por aquelas pessoas que, com dívida em cima de dívida, têm perdido noites e noites, pensando em como vão resolver, em como vão suprir. Deus, eu clamo por irmãos e irmãs que têm sofrido com a sua família, uma desilusão, que tem olhado para a sua casa, para os seus parentes, e não tem conseguido encontrar unidade. Deus, eu oro agora pelos pais e pelas mães, que têm sofrido pelos seus filhos, que têm sofrido por esta geração. Eu oro pelos cônjuges que têm orado pelas suas esposas, pelos seus maridos, mas não tem visto crescimento, não tem visto mudança. Deus, eu oro, Senhor, pelos jovens que têm se posicionado nessa geração, mas que não têm conseguido enxergar o seu futuro. Eu oro por jovens que estão se sentindo perdidos e desiludidos nessa vida. Eu oro por jovens que até mesmo neste momento estão com questionamentos. Deus, o que eu vou fazer o ano que vem? Como vai ser minha vida nos próximos anos? Deus, o Senhor conhece o sofrimento do teu povo. O Senhor conhece o sofrimento da tua igreja. Mas em nenhum momento nós negociaremos o Senhor Jesus por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa preocupação. Em nenhum momento nós negociaremos a vida eterna por causa de atalhos, pois só há um caminho, só existe um caminho, e nós queremos acessar este caminho. Por isso nessa manhã nós quebrantamos o nosso coração, Deus. Quebranta o nosso coração. Em Isaías 57 diz que o Senhor dá ao quebrantado de coração um novo ânimo, derrama sobre o teu povo um novo ânimo hoje, Senhor. Um novo ânimo de espírito, um novo ânimo de alma, um novo ânimo no seu corpo físico. Deus, nós oramos Isaías 57 quando diz que ao coração contrito e arrependido, o Senhor concede um alento, o Senhor concede um fôlego, o Senhor concede uma respiração. Deus, o que nós clamamos nessa manhã é por uma respiração, é por um fôlego. Nós não estamos pedindo a exclusão completa do nosso sofrimento, porque nós sabemos que no mundo tereis aflições, nós sabemos que o sofrimento faz parte da nossa vida, mas o que nós estamos pedindo é: Deus, dá-nos um fôlego novo, Deus, dá-nos um fôlego para que nós não percamos a nossa esperança. Retira do nosso coração todas as dúvidas de incredulidade, tira dos nossos corações toda dúvida, todo questionamento sobre o pecado, a tentativa de voltar ao pecado. Deus, traz o nosso coração de volta a Ti, traz o nosso coração de volta a Ti. E Deus, a minha oração maior nessa manhã
é para que todo muro de inimizade seja quebrado do nosso meio, porque é impossível que haja um coração sincero aonde o véu não é rasgado. É impossível que haja um coração contrito aonde o véu não é rasgado. Deus, nós deixamos agora de lado tudo aquilo que, todas as munições, todos os argumentos. Deus, nós deixamos de lado agora todo partidarismo. Deus, nós deixamos de lado agora todas as ideias, as ideologias. Deus, as filosofias. Nós deixamos de lado agora tudo aquilo que traz uma munição contra o nosso próximo. Deus, nós não queremos separação, mas nós queremos a união. Deus, nós sabemos que apenas no corpo de Cristo é que existe o pleno entendimento de Cristo. Então a nossa oração é: Deus, traz unidade em nosso meio. Traz unidade à igreja brasileira. Deus, a tua palavra diz que as palavras, elas são mais afiadas. As palavras, elas têm o poder de morte, o poder de vida. Deus, que nós não sejamos uma igreja que se autodestrói com as suas palavras. Deus, que nós não sejamos uma igreja que uma igreja autodestrutiva com o seu comportamento. Deus, mas que nós sejamos capazes de conviver com as nossas diferenças, de conviver com, respeitar os momentos de vida que cada um tem passado. Deus, varre do nosso meio todo julgamento, toda condenação, porque uma consciência culpada não pertence a Ti. Uma consciência culpada não pertence a Ti. O desejo do Senhor nunca foi produzir uma consciência culpada. Os corações aspergidos no sangue e purificados nos livram de uma consciência culpada. Deus, nós declaramos sobre a nossa igreja a libertação de uma consciência culpada. Deus, liberta-nos de uma consciência culpada. Deus, nós sabemos que temos ouvido o Teu Espírito, nós sabemos que nós temos ouvido a Tua voz, e nós continuaremos a caminhar no pleno acesso ao caminho, e nada nos impedirá. Se você puder adorar o Senhor com esse cântico por um minuto.